nem de esquerda, nem de centro e nem é de direita. Ele é de Jesus Cristo. Eu sou um que sou de Jesus Cristo. Se você quiser me esculhambar aí, pode ficar à vontade. Eu sou de Jesus Cristo. Escolhi ser de Jesus, entendeu? É, Você também tem lado, varão? a parte religiosa de Israel já estava corrompida, né? Já não era mais sumo sacerdote por direito, né? Era por conveniência, né? Tanto é que não era para ele ser levado para a casa de Anás. Anás já não é mais sumo sacerdote. E nem deveria mais ser, porque o sumo sacerdote só passava quando um já tivesse morrido, né? Ele estava vivo ainda, era o genro dele, que era Caifás, e levaram para casa dele. Ou seja, você vê ele já uma manobra política, mais uma coisa que torna aquele julgamento ilegal. Porque ele não deveria ter sido levado para a casa de Anás. Deveria ter sido levado talvez para o Sinédrio, né? Porque o Sinédrio julgava questões religiosas e políticas. Tem uma passagem bíblica que fala o seguinte: que acumularíamos doutores conforme nossas próprias concupiscências. O que quer dizer isso? Que acumularíamos doutores conforme nossos próprios interesses. E era o que estava acontecendo ali, igual você citou aí agora, né? Muito bem isso. Que era por conveniência as escolhas. Ele tem um fato que é importantíssimo, porque Nicodemos, ele até responde a Jesus, até uma resposta parece infantil, né? Quando Jesus fala para ele, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Aí Nicodemos, pode alguém que já é adulto voltar Voltar para no ventre dentro do da ventre. barriga da sua mãe, para dentro do ventre da sua mãe? E Jesus fala, não, tem que nascer da água e do Espírito, né? Eu costumo dizer lá na igreja para os irmãos que esse nascer de novo, como Jesus está falando, ele está falando sério. Ele não está brincando. É uma resposta profundamente teológica e séria para todos nós. Porque quando nós viemos para Cristo, nós de fato nascemos de novo. Aí eu costumo dizer, né? Quando você nasceu da sua mãe e do seu pai, quais foram os primeiros passos que você deu? Você aprendeu o quê? Aprendeu a andar, aprendeu a falar, não é isso? Aprendeu tudo do zero. Quando nós viemos para Cristo, nós temos que aprender tudo do zero de novo. Temos que aprender a falar, aprender a andar da maneira certa. Tudo aquilo que a gente aprendeu até aquele momento morreu com o velho homem. Agora é uma nova natureza. Eis que as coisas novas, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, Jesus está falando o que para Nicodemos ali? Nicodemos, tudo que você viveu até aqui, Nicodemos, em questão de moral, de ética, isso morreu. Agora você é um novo homem, você tem que nascer de novo. Tem que ter agora um novo aprendizado. Um aprendizado agora a partir de Cristo. Uma mente a partir de Cristo. Todas as práticas que você tinha antes de Jesus, que estava relacionado ao pecado, agora você não pode ter mais. Isso aí ficou no velho homem. Agora você é uma nova criatura. Então eu costumo dizer isso para os irmãos, né? Nascer de novo, quando Jesus fala ali, é de fato e verdade. E ele reconhece Jesus, né? Ele chega com uma dúvida. Jesus fala que era necessário ele nascer de novo. Até então ele tinha dúvida, não sabia o que era nascer de novo. Só que depois desse encontro ele reconhece, né, a santidade de Cristo. Aí agora ele já tem a certeza. E aí ele começa a tomar partido, porque ele fala, não, esse é filho de Deus. E ele parece que ele fica com um dilema muito grande, né? Porque ele tem muito a perder. Em questão de Com reconhecimento, ele era muito certeza. respeitado em Posição Israel, social. posição social, no meio dos mestres da Ele época, dos era doutores. autoridade, né? Parece que ele fica oculto até esse episódio do julgamento e posteriormente da cruz. Parece que ele fica meio que oculto. Talvez não tenha decidido ainda muito certo. Algo vai mudando no coração dele, né? Mas você vê, né, o poder, né? O poder da palavra de Deus, o poder ali divino de Deus, né? Transformar um homem igual Paulo, que fazia parte do Sinédrio, parece ser estratégico, né? E mudar também Nicodemo, que também fazia parte do Sinédrio, você vê, é Deus mudando a autoridade, né? Parece que é proposital, né? Tipo, agora vocês vão defender a minha pauta lá no STF. Paulo é o maior exemplo disso, né? É, Quando ele é preso em Roma, todos pensam que é a derrota dele, né? E Paulo, um camarada que ele é profundo e ele é muito verdadeiro em tudo que diz, né? Ele fala aquilo que parece derrota, para vocês, na verdade, é vitória para Cristo. Porque se ele não fosse preso, ele não iria evangelizar toda a guarda pretoriana igual ele evangelizou. Como que ele ia fazer isso se ele não fosse preso? Então, aquilo que parece derrota para a gente, você que está nos ouvindo aí, né, já pegando um gancho, aquilo que muitas vezes parece derrota para a gente, na verdade, é um plano de Deus
para fazer com que o evangelho dele seja proliferado através da nossa derrota. E parece que quando a gente volta lá para a Bíblia para ver Paulo, para ver Nicodemos, buscando ali por senso de direito e justiça, aí se você olha para hoje, isso está começando a acontecer no Brasil, né? Lá foi meio que inverso com Paulo, né? Ele fazia parte e largou tudo para seguir Jesus e passou a ser perseguido por isso. Nicodemos foi mais estratégico e tal, mas estava lá defendendo. Então, essa é a importância, que venha mais Paulos, que venham mais Nicodemos, para defender as pautas, né, de direitos e justiça, porque isso é muito importante para um país, né? A gente percebe que durante muito tempo, né, parece que a Igreja do Brasil criou uma aversão à política, né? A igreja, religião por um lado, política por outro, a ponto de... Pode estar na política, mas com cautela, né, mano? Tem que vigiar, né, mano? A política, ela não abre margem para você estar xingando nas redes sociais as pessoas. Acho que, às vezes, as pessoas deixam a política entrar com muita força na igreja, que, às vezes, querem até ofuscar Jesus. Às vezes, o cara vai falar mais de política do que do próprio Cristo. Ou, às vezes, perde as estribeiras e começa a xingar os outros nas redes sociais. Aquele que pensa diferente, né? Uhum. Ou que não é a mesma pauta que o cara defende, e aí ele começa a xingar, começa até a pecar mesmo, no sentido de... Claro que tem que ser politizado, a gente sabe disso. A Bíblia está cheia de político. É Davi, é José, né? Tá cheio de governador, cheio de rei, cheio de juiz. A Bíblia está lotada dessas pessoas. Mas eles sabiam se impor no cargo. Eles sabiam como lidar com aquela situação. O problema de politizar a igreja é, às vezes, a pessoa não vigiar e faltar com respeito ao próximo. De querer xingar, de sou ladrão, imputar crime. Essas coisas não cabe à igreja. A igreja pode ser politizada? Pode. A justiça cabe quem? A quem há de fazer lá a justiça, que é o juiz, que é... seja lá quem for, nas questões humanas, e de Deus no mundo espiritual, varão. Não cabe, às vezes, um pastor ficar aqui, você é ladrão. Esse cara é ladrão. Não pode, mano. Isso aí é crime. Uhum. O nome disso aí no direito se chama calúnia. É imputar fato falso criminoso às pessoas. Então, tem que se politizar? Tem. Mas com cautela. E isso também não pode ofuscar o propósito da igreja. A gente não pode confundir, né? É, eu vejo hoje... O propósito é maior que a política. Exatamente. Eu vejo hoje nesse cenário nosso eclesiástico, de igreja no Brasil, eu vejo muito essa confusão da própria política com a religião, que não pode se confundir. São coisas distintas, né? A gente olha ao longo da história da igreja, a gente vê que quando isso aconteceu, foi grande problema para a igreja. Começa lá no Império Romano, quando deixa de ser crime, deixa de ser perseguida a igreja e passa a ser junto ao Estado, a gente já percebe que ele começa um grande problema, né? E depois a gente pode até falar melhor sobre isso. O poder ele sempre foi teocrático, né? Você pode ver que o próprio Sinédrio, ele julgava questões religiosas e políticas, olha aí, andando junto, a política com a religião. Mas não quer dizer que eles podiam fazer injustiça. Não. A Torá, que era a lei, ela defendia o justo. Mas sempre houve um interesse difuso por parte dos integrantes do Sinédrio, como foi o caso de Jesus Cristo. Até Paulo suscitou cidadania, lembra? É lícito açoitar um cidadão romano sem antes condenar? Eles já eram conhecedores da lei. A lei, ela era boa. O problema não está na lei. Tá, o problema é que a gente... O problema está na pessoa, entendeu? E é isso que gera consequências gravíssimas, até para a própria igreja. Porque quando um líder se permite, né, entrar esse tipo de coisa na igreja e ele se acha no direito de xingar, de imputar, não. O dever da igreja é anunciar Cristo, é anunciar a salvação para a esquerda, para a direita, para o centro. Todos vocês, centro, esquerda, direita.
E se vocês quiserem inventar mais algum lado aí de canto para lá, para cá, Jesus Cristo é para vocês, tá? As portas estão abertas, vocês serão bem-vindos. Vem que Cristo está esperando vocês. Não se apega com quem está te xingando de lado para lá, para cá, não. Jesus é para você. Jesus é para todos. Só querer, basta você querer, tá? Não generaliza, não. Tem muita gente atrás de você aí para querer te levar para Cristo e você tem que ouvir essa pessoa que quer te levar para Jesus Cristo, independente do teu lado, independente do crime que você cometeu, independente, você pode ser o monstro do Lago Ness, é você que Deus quer salvar. E tem um ponto importante, né? Estão querendo colocar Jesus de um lado ou de outro, né? Quem é de direita fala, não, Jesus era de direita. Eu Quem prefiro é de isso esquerda de fala, Jesus Jesus é mesmo. de esquerda. Mas Jesus, ele não tá em nenhum dos dois lados. Jesus não é nem de direita nem de esquerda, ele é Jesus. Né? Ele é Jesus. Ele quer salvar todo mundo. Todo mundo. Isso aí é importante as pessoas entenderem Não que podemos nos Jesus enganar. quer salvar, porque a igreja ficou meio seletiva, não vou generalizar, tá, gente? Alguma igreja de achar que a esquerda não tem direito. Você tem sim, tá? Você que é da esquerda aí, deixa eu te falar, Jesus é para você, tá? Jesus não é para quem é certo, não. Se você é de esquerda ou de direita, você está errado. Se você é de centro, você está errado. É para você que Jesus veio, tá? Para você viver e ele morrer. Ele morrer e Barrabás viver. As pessoas estão com uma forte problema com isso, de querer limitar Jesus Cristo a um lado. Aí é pequenar muito Jesus. Você botar Jesus... Essa é a palavra certa, né? Reduzir Jesus a um lado. Não, Jesus é de todos os lados. Estão reduzindo Jesus a um modelo de política, né? Jesus era politizando socialista. Jesus era socialista, Jesus era comunista, Jesus era democrático. Jesus era para todo mundo. Não tinha... A Bíblia fala disso, que ele não fazia acepção de pessoa. Cara, ele já está falando, eu não tenho... ele não veio... Fala também, né, que não vim para os sãos. Os sãos não precisam de médico. E Deus é especialista em pegar pessoas que são... e salvar, cara. Exemplo disso foi dado na cruz, né? Quando ele inaugura o céu, ele e o Barrabás, o terrorista, né? E eu não consigo ver Jesus, se ele viesse aqui hoje, né, sentasse nessa mesa aqui conversando com a gente, eu não consigo ver ele defendendo uma pauta, né? Nenhuma dessas ideologias políticas. Por exemplo, socialismo, comunismo, democracia. Até a própria democracia, né, que é o modelo que é vigente hoje. Que é adotada hoje na nossa nação. Mas se a gente olhar o próprio julgamento de Jesus, todo aquele contexto de Pilatos e Barrabás, ali o que foi exercido foi a democracia, não foi? Entre aspas, né? Quando Pilatos fala, quem vocês querem? Eu tenho um corte que eu falo sobre isso, mano. Eu começo o corte falando assim, eu não vejo culpa alguma nesse homem para condená-lo. E mesmo assim condenou, né? Ali é o princípio indúbio pro societar, né? Na dúvida, em prol da sociedade. Mas o questionamento que fica é qual a sociedade justa que condena alguém com dúvida? Não existe justiça na dúvida? Não existe. Eu falo nesse corte que quando eles estavam matando Jesus, enquanto a gente falava crucifica, ele falava perdoa, pois não sabem o que fazem. Eu digo no corte que não existe justiça fora do perdão. É igual você citou aqui, eu conversando com outro rapaz aqui hoje, ele fala isso, que o cristão, ele tem que doar sua vida para ser morto. Mas ele não tem que matar ninguém. Esse foi o ensinamento de Jesus Cristo, né? É entregar a sua vida, não é tirar a vida. E as pessoas têm esse problema de confundir, achar que pode, achar que não. Não, o evangelho está muito além disso. Jesus Cristo não precisa de ninguém para defender ele, para matar ninguém, não, pô. Né? Jesus está precisando de gente para morrer. Pela causa dele. Porque matar é fácil, mano. O difícil é morrer. Mas morre todo dia na África. Boko Haram pega cristão lá e... Sobretudo na Nigéria, né? Vários países.
Então, se você mora num país democrático igual o Brasil, em que o Estado é laico e você pode professar a sua religião, confessar que Jesus Cristo é o Senhor, aproveita. Aproveita que eu acho que em breve isso vai acabar. Será, não? Com certeza, A está gente já vê muito isso lá caminhando. fora, né? Não, o futuro é isso, não tem pra onde correr, é o caos. O futuro é o caos. Isso é uma estratégia política, né? É espalhar para conquistar, é dividir para conquistar, mano. É pôr esquerda contra a direita, o centro contra os dois. E assim vai, que o povo fica fraco. Mano. O que a Bíblia fala? Um povo dividido Não subsiste. não pode subsistir. Isso é estratégia, varão. Ó, vamos botar a esquerda para brigar com o centro brigando com os dois, direita contra esquerda. E enquanto eles brigam, a gente vai aí reinando. Não tem como subsistir. Se você for olhar a Constituição Federal, ela começa como? Todo poder emana do povo. Aí o cara pensou o quê? Não, tem que dividir. Vão enfraquecer esse Para que não tenha um poder, né? claro, vão enfraquecer. Isso é estratégico, mano. O povo, para ser forte, tem que estar unido. Mas o propósito a gente sabe que é outro. O negócio é dividir mesmo, polarizar tudo. Mas quem é instruído, quem tem instrução do céu divina, não cai nessas conversas. Ele não é nem de esquerda, nem de centro e nem é de direita. Ele é de Jesus Cristo. Eu sou um que sou de Jesus Cristo. Se você quiser me meter, me esculhambar aí, pode ficar à vontade. Eu sou de Jesus Cristo. Escolhi ser de Jesus, entendeu? Você também tem lado, varão, nesse negócio então, aí? quando me perguntam se é de direita ou de esquerda, eu também não tenho um lado definido. Eu não tenho. Eu consigo, assim, falando de política bem específico, eu consigo ver qualidade dos dois lados e defeitos dos dois lados. Né? Porque, por exemplo, a questão de olhar com mais atenção para o humilde, para o necessitado, a esquerda faz muito bem isso. Né? E questão de guardar os valores cristãos, os valores que a gente acredita, a direita faz muito bem isso. Mas os dois lados têm seu lado negativo também. Né? A esquerda, com essa agenda progressista, que a gente vê, mas apoiando o emprego da aborto. violência também, da vingança. Não... Aí o lado direito, a gente vê muitos e muitos políticos aí que se dizem de extrema direita ou de direita. Fomenta ódio, a violência. Fomenta ódio, violência. Diz que é a favor da família, mas bate na esposa. Aparece direto. Já teve 3, 4, 5 casamentos. Não, Nada eu sou contra mas... tudo isso. Ó. Eu não sou de esquerda, nem de direita, nem de centro. Eu sou de Cristo. Eu tenho essa posição, não abro mão, mas sou contra aborto. Não sou a favor por causa da Bíblia. Então ela deixa isso bem explicadinho, né? Eu não sou também a favor de que bandido bom é bandido morto, também não sou. Bandido então, bom é bandido eu convertido. acho que cada bandido lado... Bandido bom é bandido convertido. Lavado e remido no Pelo sangue do cordeiro, meu irmão. Então, não vem... Só que as pessoas não gostam de ouvir isso. Muitos cristãos não gostam de que você fala isso. Verdade. Acha que é hipocrisia, que é heresia, porque a única forma de você vencer o ódio, cara, é com amor. Não existe outra forma. Você diminuir a violência é com amor. Se você querer enfrentar a violência com violência, só está fomentando mais ainda a violência, aumentando, né? Então, se você vai pagar com a sua vida, aí é Deus que sabe, né? E a gente não precisa escolher um lado. Porque à luz da Bíblia, todos os lados ou estão errados ou são pequenos. Não, todos estão. Ou são pequenos em vista de Cristo. O nosso lado é Cristo. Dentro da igreja ou fora da igreja. O nosso lado tem que ser Cristo. É igual lá no Novo Testamento, né? Uns dizem de Paulo, outros dizem de Apolo. Já citei isso num corte. Eu sou de Cristo. É isso. Você é de esquerda, de direita? Eu não sou nem de esquerda nem de direita, sou de Cristo. Bem lembrado. Isso não é necessário escolher um lado. Ali ele já estava reprimindo, Paulo reprimindo a polarização. Entendeu? Isso que você citou aí, eu já falei uma vez, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, mas ele preferia ser de Cristo, e essa é a minha posição. Você não tem que ter lado, varão. Que história é essa de lado? Que lado de quê, varão? Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Aí você vai dizer que o seu lado, que é o lado bom, o único lado bom é de Jesus. O único lado que devemos ter, e isso tem que ficar bem claro para todo mundo, é o de Jesus.
É Jesus. Às vezes nós estamos deixando esse lado que devemos deixar bem claro para o povo, que é o lado de Jesus, estamos deixando de lado e enfatizando mais o lado político que nós somos. Olha só. As pessoas sabem, né? Pelo seu linguajar, pela sua posição na rede social, sabe que você é de direita ou que você é de esquerda, e às vezes nem sabe que você é de O Cristo. meu não tem como saber, varão. E às vezes nem sabe Você que você é sabe de por que Cristo. que Olha nunca aqui. vai saber? Ora eu uso português coloquial, ora eu uso português jurídico, ora eu uso português da Bíblia, religioso, tipo o inefável da vida. Só tem na Bíblia. Aí o cara já olha lá, ó. Aí daqui a pouco vem eu, vou e falo em dúbio pro réu. Aí o cara vai ficar tonto. E aí, qual é a desse cara, meu irmão? Mas eu vou te falar qual é a minha. Eu tô do lado de Jesus. Tô do lado de Também. Cristo. Essa que é a minha. Eu falo de direito. Uso português coloquial, que é o da comunidade, que aí eu não esqueço as minhas origens. Às vezes faço questão de falar com ausência de plural, mas uso português formal também. Português jurídico, português da Bíblia ali, que aí já é mais rebuscado. Mas eu sou de Cristo. É isso que eu quero que você entenda. Que isso fique bem claro, né? Que fique bem Sou de claro e não Jesus, paire sou de dúvida Cristo. nenhuma. Porque Que fique a dúvida. Se eu preciso fico for, olhando né? nas De redes que lado é sociais, de aí o político. cara vai e põe lá um vídeo qualquer, não tem nada a ver com política. Aí o cara já começa, fulano de tal é ladrão, fulano de tal não sei o quê. Politizaram tudo, varão. Tudo. Assim. Eu não estou dizendo que isso não pode ter na igreja, eu estou dizendo que pode, mas com cautela, cara. Com cautela, mas quando você voltar a pregar que o centro é Jesus, sua mensagem for cristocêntrica, que o lado que todo mundo tem que ficar o de Jesus, beleza, o voto é secreto, cada um vota quem quiser, meu irmão. É o que eu falei com a igreja lá na primeira reunião que eu fiz, né? Quando eu assumi a congregação. Que eu falei para os irmãos. Nós temos um dever social frente à comunidade, né? Que a igreja que eu dirijo hoje, estou dirigindo hoje, ela fica numa comunidade carente, né? Eu falei para os irmãos, nós temos o nosso papel social frente a essa comunidade. É um papel social que nós temos que ter refletindo Jesus. Mas não podemos esquecer o nosso papel principal, que é levar Jesus a essas pessoas. Mesmo que a gente leve alimento, uma ajuda, que é nosso papel, mas não é o nosso principal papel. E isso tem que ficar claro. E a gente está falando até de política aqui, né? E isso vale para tudo. Mesmo que eu defenda a política, qualquer visão política, mas as pessoas têm que saber que o meu principal é Jesus. Quando Jesus é o centro, tudo acontece, as almas são libertas, a violência diminui no seu bairro. Eu fiz muito esse papel na comunidade, assim. Eu ganhei muito bandido para Jesus, Marão. Eu ganhei, entreguei minha vida muitas vezes para evangelizar essas pessoas. Muitas vezes, e eu vou te falar, dá resultado. As pessoas largam suas armas em nome de Jesus. A pessoa deixa de matar o outro em nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. É o nome acima de todo nome. É o nome que liberta, é que tira da miséria, é o nome que tira da violência. Então, quando você acreditar que em nome de Jesus você vai romper fronteiras, você vai destemido, você tem passe livre para entrar onde você quiser, varão. O bandido uma vez me perguntou, você é nós ou é a gente? Eu falei, é Deus conosco, varão. Pô, é Deus conosco. Ele me matou por isso? Não. O papel principal Eu falei, da igreja esse que é Jesus. meu lado, Tá? esse que é meu lado é Cristo. Eu tô aqui arriscando a minha vida para tentar salvar a tua. E aí o cara, é verdade, o cara veio aqui quando a gente tomar uns tiros aí, ó, porque a gente sabe que qualquer momento rola mesmo, entendeu? Mas você tá lá entregando a sua vida e eles respeitam isso, sabe? Eu já muitas vezes fiz isso. Sem medo. Já passei muito Nunca por isso tive também. medo, varão. Nunca. Se tinha uma coisa que eu não tinha medo, era de evangelizar, mano. Ah, não vai ali não, que aquele cara é pai de santo. Eu falei, é lá que eu vou. Ah, não vai ali não, que a boca de fumo é pra lá. Eu falei, é pra lá que eu vou, meu irmão. Mas é perigoso aí, tô ligando. Já passei muito por isso também. É pra né, lá de que você. eu vou, meu irmão. E vou te falar, é onde você logra mais êxito em levar pessoas para Cristo, é onde tem essas pessoas sedentas
de ouvir. Às vezes o cara tá aqui com o fuzil, varão, mas só tá esperando você falar assim, ó. Jesus te ama. Ele tá querendo que você largue essa arma e vem para cá. Lutar pelas causas dele. Essa causa que você tá lutando não serve para nada. Você só vai perder sua vida, vai ficar cheio de cadeia. Mas se você lutar pelas causas dele, as portas vão se abrir, você vai conseguir galgar outros patamares. Às vezes é só isso que falta. Mas aí, se ninguém for lá falar, como é que faz? E tem que ter coragem, né? E tem que ter bom testemunho, né? Sobre isso que você tá falando. Mas, cara, Deus usa com todo mundo, varão. É só o cara ter coragem de falar. Você sabe por quê, varão? Porque o nome que está em xeque não é o do cara que está anunciando. É o nome de Jesus, varão. Em nome de Jesus. Entendeu? É um nome acima de todo nome. Você não vai chegar lá no seu nome. Se você chega num lugar, seja ele qual for, e você chega em nome de Jesus, acabou, varão. Vai funcionar. Você só precisa acreditar que vai funcionar. Porque o nome que está em xeque é o dele. E ter coragem, né, Gê? Tem que ter coragem. Tem que ter Porque o nome que está em xeque é o nome de Jesus, varão. Para ir numa boca A Bíblia de fala fumo, que se eu não clamar, a pedra vai clamar. se preciso for, a pedra vai clamar. Exatamente. Ou seja, funciona. Eu sei que funciona, varão. Mas Deus usou mula, usou tanta coisa que era improvável, sabe? Que se você tiver coragem de ir lá, só acredita. Que é um nome acima de todo nome que vai funcionar. Porque é isso que Deus está precisando. Grande é a seara, poucos são os ceifeiros. Deus está precisando de mão de obra. Está precisando de você, corajoso, igual o Davi, que luta com o leão, com o urso, com o gigante. Vá pra guerra, meu irmão. Uma vez eu falei isso com jovens que eu dirigia um tempo atrás. E quando nós fomos evangelizar numa comunidade, aqui em Niterói mesmo, né? Bem famosa a comunidade. A gente fomos lá no meio dos meninos, na boca de fumo, e tinha um rapaz com uma pistola na cintura, né? A gente evangelizando eles, ele falou, poxa, eu queria muito estar aí onde vocês estão. Eu queria muito ser um de vocês, Amado, né? mas eu não tenho força, né? Aí eu falei com os jovens depois de se reunir, eu falei, olha aí, olha o privilégio que vocês estão tendo de servir a Jesus, porque aquele camarada que a gente acabou de evangelizar, ele falou com a própria boca dele, que ele queria estar com a gente aqui, mas não tem força. E às vezes nós estamos aqui e não damos o devido valor. Então, tem que ter coragem para evangelizar. E eu falei para eles, né? Se vocês não fazerem aquilo que Deus chamou vocês para fazer, Deus é poderoso para ir lá buscar aquele jovem, nós cremos nisso, para trazer, para fazer o papel que vocês deveriam estar fazendo. Aí, se Deus for lá e trouxer ele, você não pode reclamar quando ele passar na sua frente. Estava evangelizando uma vez no Menino de Deus, não sei se você sabe onde é, Menino São Gonçalo. Cara, cheguei lá no cume assim, cara, aí os caras tudo armados, sabe? Aí eu lá, a gente rodando a comunidade toda, aí fizemos um trabalho social, capinamos lá o bairro, começamos a fazer um monte de obra lá e tal. E aí eu me sentei lá no meio deles, eles armados, com saco de droga, tal. Eu comecei a contar testemunho, falar das coisas de Deus. Eu fiquei olhando assim, cara, a garotada jovem, né? O jovem, ele é destemido, né, mano? Vai estar cego. Ele sabe que a qualquer momento ali o inimigo vai ceifar a vida dele, ou ele vai ser preso, vai pegar muitos anos de cadeia. E eu ficava olhando aquilo com tanta tristeza, porque a gente já foi adolescente, a gente sabe como adolescente é. Ele não mede consequências, ele não consegue enxergar o futuro, ele não consegue entender os perigos à volta. É igual a Bíblia fala que o diabo ele fica ao vosso derredor, e eles não têm esse entendimento. Porque eu fui adolescente, eu sei como que é, né? A maioria filho dirigente de ciclo de oração, Pastores. a maioria é filho de pastores, evangelistas, e se você para conversar, e aí eles começam a falar, não, meu pai é pastor,
Minha mãe é dirigente de Fui ciclo de criado na oração, igreja, fui criado na igreja infelizmente. e tal, mas infelizmente tá ali entregue, né? A própria sorte, né? Tá cego, né? Tá Se cego, não for o né? Espírito Eu Santo fiz pra... muito esse trabalho, assim, em comunidade. Uma vez eu fui pregar na Reta Velha, né? Aí antes a gente fez um trabalho de evangelização. E aí tinha um rapaz comigo e falou: não vai por ali. Eu, por quê? Porque a boca de fumo é pra lá. É pra lá que temos que ir. Falei, boca de fumo. Fui lá e sentei no meio dos caras, mano. E comecei a falar do amor de Deus. À noite a igreja lotou, varão. Deus me deu uma mensagem abençoada. Muitos daqueles se converteram. Deus fez a obra e foi maravilhoso. Você sente isso ali quando você está no campo, e o campo a gente sabe que aqui, São Gonçalo é atípico, né? São Gonçalo, Rio de Janeiro são locais atípicos, porque o campo ele é um pouco perigoso, né? Olhando. Porque corre risco, caveirão, chegou, tiroteio, bandido, tal, você tá lá na hora evangelizando, você corre risco, então levar um tiro, né? Mas na hora que assim, você só olha para a alma, cara. Você só olha para a vida, e mais uma vida em nome de Jesus sendo usada ali poderosamente por Cristo. Isso é muito satisfatório, mano. Que Não, o seu sim, com trabalho certeza, não é tem vão gente. no Senhor, sabe? Que não foi em vão aquela sua ida. Você se desprender dos seus afazeres, é você deixar tudo que você tinha para fazer e ir lá lutar pelas pautas de Cristo. É aquela passagem que fala que o seu trabalho não é vão no Senhor. E ali você vê o reconhecimento. Quando? Quando começa a ter os frutos. E aí você vê realmente o seu trabalho, Sim. ele não é vão. Jesus Cristo não morreu debalde, né? Como a Bíblia fala. Ele realmente o nome dele funciona. Perdi muito amigo, varão, pro diabo também. Muito, muito. Que se desviou, não vigiou. E o inimigo tá aí. Esse é o prato preferido do inimigo. Se for desviado, melhor ainda, né? E tem aquela parte que Jesus fala, né? Quando a pessoa vem para Cristo e é endemoniada e tudo mais, e ela se desvia, aquele demônio que tinha nela volta e traz 7, né? E o estado último daquela pessoa é pior do que o estado primeiro. Acho que isso se enquadra nessa passagem que Jesus falou. Tinha um demônio, a pessoa se converteu, se endireitou, aquele demônio foi expulso, mas quando ela se desvia novamente, ele traz mais 7. Traz mais 7 e o estado último daquela pessoa é pior do que o primeiro. O endemoniado gadareno fala muito disso, né? O demônio... Quando ele fala, né? Quem é você? Aquela passagem do endemoniado gadareno é uma passagem fantástica. É. Não sei se o senhor já olhou com esse cuidado, com esse detalhe, mas Jesus ele sai de Cafarnaum, ele atravessa o mar de Genezaré, né? O mar da Galileia, o lago. Tem toda aquela questão da tempestade, os discípulos estão... Todo um cenário desastroso, tudo isso para chegar do outro lado, né? Quando ele chega do outro lado, ele expulsa os demônios daquele homem, e o que ele faz em seguida? Ele entra no barco e volta para Cafarnaum. Ou seja, um dos pontos principais que eu vejo ali é Jesus mostrando para a gente o valor de uma alma. Olha o que ele enfrenta mas não era para qualquer chegar alma, do outro né? lado. Aquele cara tá sofrendo muito, hein? A Bíblia diz que jogava no fogo, jogava na água. Era muito... Mas para todos aqueles daquela região, Ele vivia isolado. ele não passava de quê? De um endemoniado. Quando a gente olha hoje na comunidade, qualquer outro lugar, tem aquelas pessoas, né? As pessoas o temiam, mano. Tem aquelas pessoas, tem pessoas que você olha que você sabe que é endemoniado, né? Sim, então, não, mas trazendo para você identifica, igual o do Catareno. Trazendo para os nossos dias, tem aquela pessoa na comunidade, de qualquer outro lugar, que as pessoas olham assim e dizem, né, que não passa de um bêbado, não passa de um cachaceiro, de um mendigo. As pessoas desprezam, mas olha a importância que Jesus deu para um que para todos à volta não passava de um endemoniado. Ele vai naquele lugar, com legião, né? Ele só vai lá para libertar aquele homem, volta, entra no barco e volta para Cafarnaum. Olha o que ele enfrenta no mar ali, os discípulos. Olha toda a engenharia que foi construída para Jesus libertar uma alma. Ou seja, para nós que somos discípulos de Jesus... Ele isolado, né? Ele não era qualquer um, não. Aquele cara era perigoso, mano.
A sociedade temia ele, porque ele vivia isolado. Tentavam prender ele. Ele vivia isolado. Ele vivia na floresta, né? Ele não vivia na cidade, no sepulcro. Ele andava nos lugares tenebrosos. Ninguém andava era onde ele estava, porque ninguém também queria ficar perto dele. Tanto é que quando vem ele sentado, muito, ficam né? assustados, né? E sofria muito, né? Ali a gente está falando de libertação, desse poder de Jesus sobre o tráfico, sobre o traficante, sobre tudo isso. O poder de Jesus é ilimitado. Jesus não tem limites para operar. Se ele quiser libertar o dono do morro, ele vai libertar. Já Se ele quiser libertar vários, o gerente, ele vai libertar. Vários. Se ele quiser libertar um demoniado, ele vai libertar. E tudo com um propósito. Né? O que eu estava falando era justamente disso. Na mão de Deus, o cara é terrível, porque ele é destemido, velho. Não tem medo de nada não, cara. Ele vai para cima mesmo. E o diabo sabe disso. Só que quando ele vai para a mão do inimigo, quando ele se afasta, é a mesma coragem, mano. Ou pior. E Deus quer no exército dele pessoas corajosas, que enfrentam, que vai para cima. Eu conheci muita gente assim, os caras não tinham medo de nada, mano. E na mão de Deus os caras eram terríveis, mano. Deus usava força, com força. Entrava em qualquer lugar, enfrentava qualquer problema. Se tivesse com legião, manifestava. E fazia jejum e oração e libertava. E Deus usava. Aí daqui a pouco passava um tempo, sei lá, por algum motivo desviava. Aí voltava, mano. Os caras eram pior do que antes. E pior. Pior não, os caras eram terríveis. Só que quando você sai debaixo da proteção, cara, aí já era, né? Você tá à sua própria sorte. O inimigo brinca. Aí veio aqui, me afrontou, pintou o 7 aqui, rabiscou o 8 comigo aqui. Pô, expulsou vários demônios meus aqui, agora você veio pra minha mão, pô, vai fazer o quê? Vai sofrer, mano. Vai sofrer. Então você, que Deus usa, que se cuida aí pra não cair. Porque se o inimigo te pegar, quem tá de pé, ele vai querer ceifar da vida. Pode ter certeza que eu vi muito homem de Deus que morreu. Homem de Deus não morre fora do terra, não morre. Não, sai debaixo da proteção pra tu ver que você não morre. Eu vi foi vários, não foi um não, morreu um montão. Então, meu irmão, essas conversas aí de que não morre fora do não morre, vai atrás pra tu ver que você não morre. Sai da proteção divina, sai da proteção de Deus e vê que você não vai. Morreu e o inimigo tá doido pra te tragar a sua vida. Aqui em Niterói mesmo tem um caso famoso, não sei se você lembra ou se recorda, um pastor que era traficante perigoso, né? Então, uma comunidade aqui do centro mesmo. Se converteu, com a bênção na mão do Senhor. Aí passaram anos e anos e anos. Desviou, voltou pro tráfico. Morreu recentemente aí. Velho já. Já na certa idade já. A polícia que matou ou foi o próprio tráfico? Não sei se foi em guerra, não sei se, porque tava em guerra essa comunidade, guerra, né? Aí não sei se foi polícia ou se foi a própria guerra. Cara, isso aí é muito... Mas é uma história triste, né? Uma história triste. Claro, o cara desvia depois de velho, conhecendo os bens vindouros, tudo aquilo. Aí o cara vai e se entrega pra morte, mano. Porque hoje tem informação, né? Não precisa se entender muito pra você saber que a pena é alta. As penas, né, no caso, que são várias, né? Do artigo 33 ali, são 18 verbos. Se você se incorrer em um daqueles verbos, você já assina o tráfico. Aí é crime hediondo, varão. Aí vale a pena você ganhar 50, 100, 200, sei lá, 300, para você ficar a sua vida toda preso. Isso quando não for morto. Aí se for homicídio ainda piorou, se tiver homicídio, que geralmente, né, entra. Eu conheço jovens que têm mais tempo de vida na cadeia do que fora. Conheço, e não é um só não, hein? Vários que eu conheço. Conheci vários assim também. Inclusive a Bíblia faz menção, né? Façam cadeias, porque a terra está cheia de sangue. Quando Deus quer guardar os seus, às vezes ele põe na cadeia, mano. Quando o cara é muito descontrolado, e às vezes Deus tem um propósito na vida dele, Deus permite.
Eu conheço um, que hoje ele é presbítero, né? Foi consagrado mês passado, não, mês passado, se eu não estou enganado. Ele foi convertido dentro da cadeia. Eu já evangelizei muito quando era novo, né? Eu tinha carteirinha, né, de serviço religioso em delegacia, em presídio. Evangelizei muito no Água Santa, Frei Caneca, Um trabalho que eu não tive a oportunidade de ir algumas ainda, mas eu gostaria. delegacias. É, tá escrito lá, né, varão? Tive preso, não me visitar, tive fome, não me der. Então, Jesus opera na cadeia também, mano. Opera nos hospitais, nas escolas, opera em tudo que é canto. Só que assim, não é um local muito bom, né, varão? Com certeza. De você. Mas por Cristo vale, né? Mas é local insalubre, né? Vai chegar em Água Santa é cadeia subterrânea, mano. Subterrâneo. Entendeu? Aí tu vai chegar em alguns presídios antigos velho aí, é tudo. É, tudo Por amor a Cristo. tudo né? velho. Por amor a E, mas o que tá lá? Tem lá só, ali acho que é o lugar onde a pessoa consegue ganhar mais alma para Jesus. Porque se o cara não adorar Cristo ali, ele não adora em lugar nenhum. Porque ali ele tá no inferno. Mano. Entre aspas, né? Tem serviço religioso na cadeia? Tem. Tem os presos lá e tal. Mas, Tem uma mas, cela só mas de... é diferente. É Uma cela só diferente de dos chegar um cristãos. grupo lá com uma proposta diferente, né? Hoje, na minha época não tinha tanto, entendeu? Era pouco. Não tinha essa liberdade religiosa que tem hoje, né? Na cadeia. Na minha época a gente tinha que ir de fora, né? Oferecer serviço religioso. Hoje não, hoje já tem, né? Cela só para cristão, igreja às vezes, né? Um lugar que é só para isso. Estrutura, Então, hoje está mais aceito isso. Mas isso é bom para apaziguar a cadeia, mano. Para a cadeia ter paz. Não, para ter paz. Porque se você consegue ganhar alguns daqueles presos para Jesus, é menos um para ficar usando droga, menos um para ficar fazendo outras coisas lá. Se ele tiver com Cristo, entendeu? E aí o sistema funciona melhor, né? Mas se você deixar Deus dará, mano, de qualquer jeito, aí é rebelião, confusão, mortandade. Porque onde Cristo chega, cara, de tudo, é diferente, é mudança, sabe? Mas aí a gente foi falando, foi indo. Varão, quer mandar um recado aí para o seu público aí, para alguém que você queira alcançar? Quer deixar um recado? Falamos um pouco aqui de justiça, de injustiça. Falamos um pouco de evangelismo, de coragem. O papel da igreja, né? Papel da igreja. A igreja não pode ter lá, tem que ser do lado de Jesus. O serviço da igreja é evangelizar todo mundo. E a mensagem que fica para você hoje aí é essa, ó. Cristo está de portas abertas para você. Não interessa seu lado, não importa o seu erro, o seu pecado. Jesus quer te salvar. É a mensagem que fica para você hoje. E eu acho que qualquer um entende isso, né? Não precisa ser muito inteligente, não. Eu queria deixar como última palavra nessa mesma linha, né? O papel da igreja. A igreja, ela serve a Jesus e Jesus é o único dono da igreja. A igreja não pode ter lado nenhum, seja político, até mesmo religioso, né? Jesus é acima da religião, Jesus é acima da política. O nosso papel, enquanto seguidores de Cristo, é pregar o evangelho a toda criatura. Seja bandido, seja morador de rua, qualquer tipo de pessoa. Você é importante para Jesus. Eu enfatizei aqui, né? Ele vai para Gadara, ele atravessa o mar só por causa de uma alma. Que para muitos não tinha valor nenhum, mas para Jesus tinha. E você que é crente, está nos ouvindo, está nos vendo, não limite o poder de Deus. Pregue Jesus para qualquer pessoa. Por mais que essa pessoa seja desprezada por todos à volta, mas ela é importante para Jesus. Talvez o Senhor ele está querendo te usar
para libertar aquela pessoa que muitos não dão nada por ela. Seja mendigo, seja bêbado, seja drogado, seja aquele cracudo, como as pessoas dizem, né? Não limite o poder de Jesus. Se Deus te mandou pregar, pregue. Se Deus te mandou falar, fale, porque o Senhor, ele quer transformar aquela vida através de você. É isso aí. Valeu, galerinha. Segue aí, quer deixar sua arroba aí, Varão? Alguma coisa? Se alguém quiser te seguir aí nas redes sociais, ouvir tuas mensagens lá. Gleidson Gomes, no Instagram, no Facebook. Gleidson Gomes. Gleidson Gomes. A página da nossa igreja é ADIC Juca Branco. ADIC, ADIC Juca Branco. E o seu Instagram é? O meu é Gleidson Gomes. Procura lá no Instagram, no Facebook, vai achar. Gleidson Gomes. Beleza, galera. Então, conversei aqui com o presbítero Gleidson Gomes. Gostei muito, porque parece que a gente está na mesma linha de pensamento ali, que é tomar partido pelo lado de Cristo. E o alvo é Jesus e evangelismo e partir para cima. Esse é o propósito também do canal, é te levar uma palavra de esperança, uma palavra de salvação. A gente tem muita experiência com isso, igual o presbítero tem também. Estamos já em tudo que é canto aí falando de Jesus, então a gente tem experiência, sabe? Como ouvirão se não há quem pregue? Então essa é a mensagem. A gente está aqui para falar aí um pouco sobre injustiça, sobre justiça, sobre a palavra de Deus, mas o principal é Jesus Cristo, é a nossa fé e a gente não abre mão. E esse é o nosso lado, se você tiver dúvida. Ficar com Deus e até o próximo vídeo.